esses bens de forma a fazer com que isso seja algo bom, significante. Vou dar um exemplo. É, o exemplo, na verdade, do livro do Amartya Sen. Se o Estado decide que a educação é um bem, tá? E a gente já vai ver isso depois que eu falar da teoria do Amartya Sen. Se o Estado escolhe que a educação é um bem e ele percebe que certas populações não têm acesso à educação, ele começa a investir recursos para construir escolas em zonas rurais. Só que na Índia, né, que é o lugar de onde o Amartya Sen fala, nas zonas rurais, que são as zonas mais carentes, muitas meninas são impedidas de estudar por causa das culturas locais, que são muito patriarcais, né, que dizem que o homem estuda e a mulher cuida dos assuntos da casa. Então percebam, será que a gente só investir os recursos, só proporcionar os bens para as pessoas é de fato concretizar a teoria da justiça? Não, a gente precisa ver quais são as situações que impedem as pessoas de fazer com que os bens tenham funcionamentos e, portanto, as pessoas possam desenvolver o que o Amartya Sen vai chamar de capabilidades, né? Que seriam, enfim, as suas habilidades, as suas vocações, tá? Mas isso, assim, eu estou resumindo muito a teoria dele. Então, o Amartya Sen, ele vai trazer pra gente um outro enfoque dentro dessa discussão, tá? De dizer, olha, é muito bonito a gente falar de justiça na teoria, a gente fazer véu da ignorância, que é o experimento mental do Rawls, a gente fazer o leilão de seguros, que é o experimento do Dworkin, mas a gente precisa olhar para as pessoas na realidade. Então não adianta só eu colocar os bens, né? Eu ter uma política que coloca bens à disposição das pessoas. Eu preciso fazer com que isso de fato se converta, né, em uma funcionalidade e atenda ao desenvolvimento das capacidades das pessoas, de acordo com as suas reais situações, que são diversas, tá? Para finalizar, pessoal, essa introdução à teoria da justiça, a gente precisa entender que quando se fala de justiça liberal, os liberais eles não querem definir o bem. Tá? O que é o bem? É aquilo que vai ser distribuído, tá? O liberal ele não vai te dizer se você tem que ter, por exemplo, educação ou não, saúde ou não. Por quê? Porque os liberais em geral, e isso eu estou falando do John Stuart Mill até o Amartya Sen, eles acreditam que cada um sabe o que é melhor para si. Cada um sabe onde o sapato lhe aperta e, portanto, o dever do Estado é possibilitar que as pessoas tenham como suprir as suas necessidades. Lógico que em John Stuart Mill isso não vai ser, né, dessa forma, mas, por exemplo, quando a gente tem o Dworkin falando do leilão de seguros, o que ele está querendo dizer é que a gente precisa de uma forma, né, o Estado precisa estabelecer uma forma onde as pessoas vão poder ter escolhas, ter a liberdade de escolher. Portanto, o bem dentro da teoria liberal, ele não é relevante. O que é relevante são os processos, né? Tanto que algumas pessoas vão até dizer que é uma justiça deontológica, que você estabelece, o foco é estabelecer os processos, né, de obtenção das possibilidades de você conseguir acessar os bens, tá? Diferentemente, por exemplo, dos comunitaristas, que eles definem quais são os bens básicos. Então, vida é um bem básico, família vai ser um bem básico. Para as pessoas que já trabalham com uma perspectiva marxista, né, a igualdade vai ser um bem supremo, e aí a gente vai ter essa igualdade se manifestando a partir, por exemplo, de saúde, educação, né, e de outras ferramentas que preservem a igualdade. Mas a teoria da justiça liberal, ela não está preocupada em dizer exatamente qual é esse bem. Eu, inclusive, tinha um colega no mestrado que ele criticava, ele era comunitarista, e ele dizia:
Não, para mim, o liberalismo está definindo qual é o bem. O bem é a liberdade. E de uma certa forma, ele não estava errado. Só que eu quero dizer para vocês que a liberdade ela é muito ampla em termos de possibilidade enquanto bem. O que é ser livre para você? Não é a mesma coisa que é ser livre para mim. Para mim, ter liberdade é poder escolher, né? E para mim, como mulher, muitos momentos eu não fui livre porque eu não tinha escolha, né? Muitas meninas que estão assistindo a aula vão se identificar. É, uma mulher não sai, por exemplo, de noite sozinha para ir para um barzinho. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? A grande maioria não faz porque não é livre para fazê-lo, porque sabe que isso oferece riscos para sua integridade pessoal, para sua segurança, né? Já para um homem, a liberdade pode ser completamente diferente. Então, o liberalismo ele não está de fato preocupado em definir a dimensão desse bem que é a liberdade. Portanto, a gente diz que nesse debate da teoria da justiça, o bem ele é aberto. Os liberais eles não estão interessados necessariamente em debater o bem, e sim como é que a gente vai fazer para acessar esse bem, qual é o papel do Estado dentro do alcance, né? Fazer com que as pessoas elas entendam isso, que elas possam acessar isso e, a depender do autor, como elas vão fazer com que isso de fato seja algo que vai impactar suas vidas, que é o caso do Amartya Sen, tá? Então seria basicamente isso. É isso que a gente vai estudar agora nessa unidade. Lembrando mais uma vez, a gente vai ver o Adam Smith para compreender o surgimento do capitalismo, que é onde esse debate ele vai se fundamentar, ele vai ocorrer. E a gente vai ver também a questão do estado de bem-estar social, como ele se relaciona com a obra de John Rawls. A gente vai ver o Estado Democrático de Direito e como ele se relaciona, tá, com a obra do Dworkin e do Amartya Sen. E aí, gente, só para finalizar essa explanação, se vocês forem ver no nosso plano de ensino, a última unidade é sobre as crises do Estado, né? E aí a gente vai ver que mais do que recursos, a gente vai precisar olhar para os direitos humanos, né? Como uma forma de complemento a essa distribuição de bens, direitos e deveres, mas também quem são as pessoas da nossa sociedade que mais estão à margem dessa discussão, tá? E é por isso que a gente vem trazendo essa temática, por quê? Porque direitos das mulheres, direitos LGBT, direitos das comunidades, das populações negras, são direitos que vão ter, são discussões que vão ter uma crítica muito forte à teoria da justiça liberal, e a gente também precisa estudar isso. Por quê? Porque essas críticas elas são muito pertinentes, elas fortalecem o debate a partir de uma perspectiva ampla, de uma perspectiva que contemple o ser humano em todas as suas facetas. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo entender o desenho que eu propus para a disciplina. A gente entender quem é o Estado, como que o Estado ele surge, o que o Estado precisa ter para ser o Estado, quais são as fases que esse Estado passa e qual é o dever do Estado com relação aos indivíduos, né? E por que a gente não pode considerar as pessoas só de forma individual, mas também através dos recortes de grupo, né? E qual é esse recorte, qual é o papel desse recorte de grupo e por que ele tem uma influência tão forte quando a gente vai falar de justiça, quando a gente vai falar de legislação, quando a gente fala de direitos e deveres, quando a gente fala de desigualdade e quando a gente fala de debate público, principalmente, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo da aula de hoje. Não se esqueçam que a gente vai aprofundar esse debate, vai tirar dúvidas, a gente vai conversar lá nas lives do YouTube, tá certo? Então, eu espero vocês lá na nossa live. Não se esqueçam, é sempre no horário de aula da turma, tá? Então, se a sua aula comigo começa às 7 horas da noite, 7 horas eu vou estar te esperando lá pra gente ter
um debate, ter essa conversa, a gente aprofundar isso que foi discutido. Beijo, tchau, tchau.